Demorou na área, seu professor de Química B. E aí, queridos, tudo na buena, tudo na paz, tudo tranquilo? Pois é, queridos, estamos aí nesse tempo de recesso, né, domiciliar. Se você não vai poder ir na escola nesse tempo, a escola vai até você. É isso aí, queridos. Nós, do Alexander Fleming, estamos preparando ferramentas para que você continue sendo abastecido, continue sendo alimentado nesse tempo de recesso, porque não estamos de férias, o conteúdo precisa continuar e vamos que vamos, queridos. Vai dar tudo certo, beleza? Bom, dia 23 de março eu postei no Sysfleming uma lista sobre nomenclatura de cadeias de hidrocarbonetos. Uma montoeira de exercício, gabarito no final, coisa linda mesmo, certo? Disponibilizei vídeo aula também para vocês darem uma revisada. E agora, vocês estavam com saudade da lenda, eu estou aqui, ok? Agora a gente vai ver uma resolução de 5 questões que eu pincei dessa lista. E isso vai servir como uma bela uma revisão desse conteúdo. Por quê? Porque já já a gente vai começar a ver conteúdos novos. Semana que vem nós damos prosseguimento ao nosso material com matéria nova, queridos. Então vamos lá. A primeira questão que eu quero resolver com vocês, abra aí essa lista que eu postei no Sysfleming, é a questão de número 25. Questão 25. Ela traz uma molécula com essa estrutura aqui, ó. Aí, ó. Coisa linda! Beleza? Bom, quais são os passos para a gente dar um nome? Porque ele está pedindo no exercício o nome EUPAC. O que quer dizer isso? Essa sigla EUPAC quer dizer a mesma coisa que oficial. Então, qual é o nome oficial dessa molécula? Bom, primeiramente, a gente observa a presença de uma ligação dupla entre carbonos. Pois é, a cadeia principal, ela tem que necessariamente conter, passar por cima dessa dupla. E além de passar por cima dessa dupla, ela tem que ser a sequência mais longa de ligações. Então, nesse caso, não tem outra saída. Vai ser isso aqui mesmo. Então, eu delimitei a minha cadeia principal e tudo que ficou de fora são as ramificações. Então, você repara que nós temos duas ramificações CH3, ok? Lá no canto direito. Beleza. Segundo passo. Nós temos que numerar essa cadeia. E nós temos aqui duas extremidades. Ponta esquerda e a ponta direita. A pergunta é, por onde eu vou começar a numeração? Porque as ramificações estão mais próximas da ponta direita, enquanto que a dupla ligação está mais próxima da ponta esquerda. Você poderia perguntar, né, Mauro, por onde começa a numeração? Pois é, quem manda na numeração é a dupla. Então, nós vamos começar a nossa numeração pela esquerda, nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Nossa cadeia principal tem 6 carbonos. Agora, na hora de escrever o nome, a gente começa pelas ramificações. Nós temos uma ramificação no carbono 5 em cima e nós temos uma ramificação no carbono 5 embaixo. São duas ramificações idênticas. Entendeu? Uma no carbono 5 em cima, outra no carbono 5 embaixo. E por que eu uso di? Porque são duas do mesmo tipo, ó. CH3, CH3. E qual é o nome do CH3? Você sabe, é o metil. É a ramificação mais comum que existe, metil. Beleza? Bom, tem mais alguma ramificação? Não. Então agora eu vou dar nome para a cadeia principal. Só que é o seguinte, queridos, essa lista que eu postei para vocês, ela traz algumas questões antigas. Questões boas, servem muito para o nosso propósito, que é treinar vocês. Porém, são questões que trazem as regras de nomenclatura um pouco antigas. Tá certo? Não que estejam erradas, mas estão um pouco defasadas. Tá certo? Eu vou colocar o nome de acordo com a alternativa que está aí no exercício. Mas eu também vou colocar o nome da nomenclatura atualmente aceita, que é como está no material do poliedro.
Beleza? Então aqui, na nomenclatura antiga, a gente vai ter um tracinho e a gente vai indicar a posição da dupla. A dupla está entre os carbonos 2 e 3, portanto, carbono 2. Na nomenclatura antiga, a numeração da dupla ficava antes do nome. Na nomenclatura moderna, a numeração da dupla fica no meio do nome da cadeia principal. Bom, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 6. Prefixo X. Ligação dupla entre os carbonos. Partícula N. E la terminação O. Por quê? Porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na molécula. Isso, 5,5 dimetil 2-hexeno, está na letra E. De E, que legal. Agora, qual seria o nome mais atualmente aceito? Basicamente a mesma coisa. 5,5 dimetil, tracinho, X. Só que a grande diferença é que eu vou colocar a numeração da dupla no meio do nome. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Próxima questão que eu selecionei é a questão número 26. Questão 26. Tudo bom? Questão 26. Ela traz uma estrutura mais ou menos assim. Aí, ó. Coisa linda. Só que aqui aparece uma pegadinha, que é essa parte de baixo aqui, ó. Se você não prestar atenção nesse detalhezinho aqui, você pode perder a questão. Então vamos desenhar de novo a molécula? Ó. Tá aqui, certo? Mas o que é isso aqui? C3H7, 3 carbonos. 1, 2, 3. Beleza? E cadê os 7 hidrogênios? 2 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Beleza? Percebeu aqui? 3 carbonos e 7 hidrogênios. Tá, e agora? Bom, novamente nós temos uma ligação dupla. A cadeia principal vai ter que passar por cima dela, certo? E tem que ser a sequência mais longa. Então a nossa cadeia principal está aqui. Ficou de fora o quê? Ficou de fora esse H3, a única ramificação que nós temos. Bom, lembra que a numeração da cadeia quem manda é a dupla. Então, começamos por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa cadeia principal agora tem 7 carbonos. Na hora de escrever o nome, a gente começa citando a ramificação, que está no carbono 4. Então, 4, metil, tracinho. A nomenclatura antiga, a numeração da dupla vinha na frente do nome da cadeia principal. A dupla está no carbono 1. Então, 1, 7 carbonos, hept, ligação dupla entre os carbonos, partícula N, e la terminação O, porque trata-se de um hidrocarboneto. Agora, e o nome mais atual? 4 metil, tracinho, hept, tracinho, agora vem a numeração da dupla, tracinho, eno. 4 metil 1 hepteno. 4 metil 1 hepteno está na alternativa letra C, de coração.
Vamos para a próxima. A próxima questão que eu escolhi para os senhores e para as senhoras aí presentes é a questão de número 31. Questão de número 31. Uma questão que fala sobre um componente da gasolina que dá a qualidade ao combustível. Muito bem, aqui estamos com a linda molécula. E ele quer o nome oficial. Bom, não temos dupla, não temos tripla nessa molécula. Portanto, a cadeia principal será a mais comprida e mais ramificada possível. E nesse caso, você não vai achar uma sequência com mais do que 5 carbonos. Tá certo? Você não acha nessa estrutura uma sequência com mais do que 5 carbonos. Belezura. O que ficou de fora? Essas 3 ramificações, que são ramificações idênticas, do tipo metil. Tudo bem? Pergunta! Por onde que eu começo a minha numeração? Essa questão eu escolhi porque tem um detalhe interessante aqui. Tá? Se eu chamar esse carbono de 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Tá? Presta atenção aqui. Eu teria uma ramificação no carbono 2, eu teria uma outra no carbono 2 e eu teria uma terceira no carbono 4. Tudo bem? Se eu começasse a numeração ao contrário, eu iria chamar esse de carbono 1, esse de carbono 2, esse de carbono 3, carbono 4 e carbono 5. E aí eu teria as ramificações, uma no carbono 2, uma no carbono 4 e outra no carbono 4. Concorda? Tá, Mauro. Qual jeito estaria correto? Então presta atenção. A numeração correta é aquela que sempre apresenta a menor numeração possível. Por exemplo, 2 e 2 empatou. 4 e 4 empatou. Pergunta: qual que é menor? 2 ou 4? 2. Então, essa numeração é a correta. 2, 2, 4. E como é que é 2, 2, 4? Da esquerda para a direita. Ok? Pegou aí? Então vamos lá. Vamos colocar o nome aqui. 2,2,4. 3 grupos iguais. 3 é tri. Tri. Qual é o nome do CH3? Metil. Belezura. Não tem dupla, não tem tripla. Então vamos simplesmente escrever o nome da cadeia principal. Tracinho. 5 carbonos. Pente. Ligação simples entre os carbonos an e la terminación o 2,2,4 trimetilpentano, popularmente chamado de isoctano. Resposta letra E de EBA. Que legal! A próxima questão eu selecionei aqui a questão número 33. La
E aí, estão animados ou não? Pensa no cara que tá animado, sou eu. Acabar essa gravação aqui, queridos, ó, de bom. Uma piscininha topzera me esperando lá fora. É, tá achando o quê? Nem só de videoaulas, vive professor. É, queridos. Vamos que vamos. Questão 33, tem uma cara estranha essa molécula, né? Pois é. Essa ligação dupla aqui meio esquisita, meio fora do eixo. Lembrando que a cadeia principal, quando tem ligação dupla, tem que passar por cima da dupla. Tá certo? Mesmo que não seja a sequência mais comprida. Ok? Atenção para isso. Nesse caso aqui, queridos, eu vou ter que começar por aqui, minha cadeia principal. Vou ter que passar por cima. Não é para tirar uma lasca, é passar por cima da dupla. Só que eu não vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não. Tem uma sequência maior. Qual que é? 1, 2, 3, 4? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Então, necessariamente, essa é a minha cadeia principal. E aí, ficaram de fora esse grupo e esse grupo. Ah, tá ficando interessante a nossa lista, porque agora os grupos são diferentes. Nós temos um grupo metil e nós temos um grupo etil. Tá certo? Muito bom. Só que, mais do que isso, nós temos uma ligação dupla entre os carbonos. Então a ligação dupla vai mandar na numeração. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5. Beleza? Só alegria. Pergunta! Na hora de escrever o nome, eu começo pelo metil ou pelo etil? Pois é, queridos. Tomar cuidado, porque você, nesse caso, vai ter duas alternativas aí. E não são duas alternativas iguais, somente uma é correta. O certo, o correto, a regra, é nós começarmos por ordem alfabética. Letra E vem antes da letra M. Então, no carbono 2 eu tenho etil. No carbono 3 eu tenho metil. Ah, mas se eu trocar? Se você trocar não tem problema nenhum, você só perdeu a questão, mas a nossa amizade continua a mesma, você sabe disso. Então, por que eu comecei pelo E? Porque, acho que você sabe o alfabeto, né? E vem antes do M. Então, no 2 o etil, no 3 o metil. Tá. E agora, Mauro? Bom, a nomenclatura antiga, a posição da dupla, o número vinha antes do nome. Então, está entre os carbonos 1 e 2. Então, é 1. 1. 5 carbonos da cadeia principal. Pente. Presença da dupla. N. E la terminación. O. 2 etil. 3 metil. 1 penteno. Certo? Esse é o nome correto. 2 etil, 3 metil, tá certo? 1 penteno. Ah, mas não está assim no exercício. Pois é. Mas está errado. Tá certo? Essa letra D que está no exercício aí, se ela aparece numa questão, ela estaria errada. O correto em ordem alfabética. Tudo bem? Você vai marcar a letra D, porque seria mais coerente. Mas a letra D está errada. O certo seria você colocar uma letra F. O outro jeito seria 2 etil, 3 metil, pente, 1 N. Então lembre-se, na hora de escrever o nome, você vai colocar em ordem alfabética do nome das ramificações. Ah, mas se fosse um dimetil, o D não é antes do E? Não.
Esses prefixos di, tri, eles não contam. O que conta é o nome da ramificação. Metil é M, vem depois do E de etil. Beleza? E a saideira, a questão 34. Questão 34, já um pouco mais elaborada. Reparem que tem várias ramificações, são tantas ramificações, já diria o Robertão. Prestar muita atenção nesse aqui. É isso aí! Pois é, querido. Já é uma molécula mais elaborada, certo? Tranquilo? Muito bom. Temos que passar por cima da dupla, obrigatoriamente. E tem que ser a sequência mais longa possível. Então aqui não vai ter muito o que pensar, não. Certo? Olha lá. Passou por cima da dupla. Não foi reto, porque se você virar aqui, fica com uma sequência maior ainda. A numeração, você já sabe, quem manda é a dupla ligação. Então esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Ficaram de fora esse grupo aqui, que é um grupo etil, esse grupo e esse grupo, que são grupos o quê? Metil. Lembrando que na hora de escrever o nome, ainda que as alternativas possam estar bugadas, mas está errado, certo? Você está aprendendo certo comigo. A gente deve escrever em ordem alfabética. Então, E vem antes de M. Tá certo? Então, no carbono 3, eu tenho o grupo etil, tracinho. Onde é que eu tenho os grupos metil? Tem um grupo metil no carbono 4, vírgula. Tem um grupo metil no carbono 5, tem um outro grupo metil no mesmo carbono 5. E são 3 grupos iguais. Trilegal. E aí, como é que é o nome do CH3? Metil, tracinho. Nomenclatura antiga, coloca a numeração da dupla na frente do nome final. 2 epiteno. Como é que seria o nome oficialíssimo, mais atual? 3 etil, 4, 5, 5, trimetil, hept, 2, eno. Onde é que tem isso? 3 etil, 4, 5, 5, trimetil, 2 hepteno. Agora está certinho o exercício, resposta, letra E, de eu vou, mas eu volto. Queridos, com isso terminamos essa videoaula sobre cadeias carbônicas ramificadas, tá certo? Cadeias abertas, ramificadas. Na próxima semana a gente dá prosseguimento ao nosso conteúdo de orgânica, resolva os exercícios, fiquem firmes, lave as mãos e tamo junto.